Olá! Vamos lá, ferinhas! Vamos para a nossa 12ª aula, nossa 12ª videoaula. Hoje vamos trabalhar a refração da luz, dando continuidade à ótica geométrica, tá certo? Ok, refração luminosa. A parte de refração nós vamos dividir ela em duas partes, parte 1 e parte 2. Então essa aula de hoje é a parte 1. Nessa aula nós vamos estudar refração, tá? Entender bem que fenômeno é esse na ótica, ver as leis da refração luminosa, assim como nós tínhamos primeira e segunda lei da reflexão, nós temos primeira e segunda lei da refração, e vamos ver também a reflexão total da luz. Observem aqui essa imagem dos peixes, né? É muito comum as atividades de caça e pesca, são muito valorizadas principalmente pelos povos indígenas, uma vez que em alguns casos são suas principais fontes de alimento. Alguns grupos utilizam a flecha como instrumento para pescar e sabem que ela deve ser lançada em um ponto diferente de onde observavam o peixe. Então, você, se um dia quisesse pescar um peixe, por exemplo, num lago, você atirasse a flecha na imagem que você está vendo, você não acertaria o peixe, porque a imagem ela não está na mesma posição do peixe. Então, objeto e peixe estão em posições distintas. A refração, tá, faz com que você tenha essa imagem posicionada num local diferente do objeto. Ao pescar o peixe com uma lança, é necessário considerar alguns fenômenos físicos que estudaremos nesse módulo. Mas, afinal, por que o indígena precisa lançar a flecha em um ponto no qual o peixe não está? Para entender, precisamos saber um pouco mais sobre o fenômeno da refração. Então, vamos começar por aqui. Pode-se definir que refração é o fenômeno relacionado à passagem da luz por meio da superfície de separação de dois meios transparentes distintos e homogêneos, sofrendo variação de sua velocidade de propagação. Então, se vocês observarem a imagem dessa colher dentro de um copo de vidro com um pouco de água, o que vocês vão observar? Vocês vão observar que você pensa que a colher é como se ela tivesse quebrada. Se você vê a linha dela, né, onde ela se propaga, a luz se propaga no ar é uma, quando ela se propaga na água é outra linha. Então parece que ela está quebrada. Esse fenômeno acontece devido à refração. Por quê, especificamente? Porque a velocidade da luz, tá? Lembrando que o que nós estamos vendo é a luz está se propagando do objeto até a retina dos nossos olhos, né? Então, a luz que se propaga do ar, ela tem uma velocidade. A luz que se propaga da água tem outra velocidade. A luz ela tem diferentes velocidades em meios diferentes. Então, nós chamamos meios ópticos diferentes exatamente aqueles que têm velocidades diferentes. Então, por exemplo, a velocidade da luz no ar é uma, na água é outra. Então, de que ar e água são meios homogêneos, transparentes, mas distintos. Tá? Então, são diferentes meios. Então, a luz vai se propagar com diferente velocidade nesses meios. Isso vai fazer com que você perceba esse fenômeno. Nós podemos até chamar de ilusão óptica, tá? Como se a colher estivesse quebrada. Aqui também na piscina, o que nós observamos? Que a piscina, quanto mais a diagonal você vai olhando, se nós estivéssemos olhando lá para o final da piscina, você vai vendo ela cada vez mais rasa. Tá? É devido ao mesmo fenômeno. A luz, tá, que passa pela água, ela sofre um desvio. Então, conforme você vai olhando de forma mais oblíqua, tá? Lá mais na diagonal da piscina, você vai vendo ela mais rasa ainda, tá ok? A velocidade da luz no vácuo é representada pela letra C. Então, na ótica, a gente representa sempre a velocidade da luz no vácuo pela letra C. E seu valor, tá, vale, nesse meio, é de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava. Você já sabe disso, né? O valor da velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Dando sequência. Quando a luz que se propaga em um meio incide em uma superfície que o separa de outro meio, podem ocorrer 3 fenômenos distintos: a reflexão, a absorção e a refração.
Então, observem aqui. Imaginemos aqui uma lâmpada que emite uma luz monocromática vermelha, né? Vamos supor um raio laser. Esse raio laser, né, ele está incidindo aqui nessa superfície de separação. O meio 1, suponhamos que seja o ar, e o meio 2, suponhamos que seja a água. Tá? Então, aqui eu tenho a superfície de separação. Né? Então, o raio incidente, quando ele incide nessa superfície de separação, a gente vai traçar aqui uma linha normal. Essa linha normal branca ela é perpendicular, ou seja, ela está formando um de 90 graus com os meios de separação, a superfície separa os meios. Aí você tem o raio que bate e volta, nós chamamos ele de raio refletido. Isso aqui é a reflexão. O raio que bate e penetra na água, nós vamos chamar ele de raio refratado. Tá? Isso aqui é a refração. Então, primeira observação importante, não existe refração sem reflexão. Tá? Eu posso ter reflexão total. No espelho, a reflexão ela é total. Portanto, eu posso ter reflexão sem refração. Mas eu não tenho refração sem reflexão. Então, se essa luz incidiu e parte dela penetrou na água, com certeza parte dela refletiu na água, voltando ao mesmo meio de separação que é o ar, tá? E parte da luz vai ser absorvida, que é a absorção, absorvida pela água, ok? Então, eu tenho, tá, no mesmo fenômeno que eu tenho a reflexão, a absorção, tá? Veja que o raio que vinha mais grosso, ele reduz de intensidade, porque parte dele reflete, parte refrata e parte absorve. Então, eu tenho reflexão, refração e absorção. Esse raio refratado, também nós chamamos de refração ou refringência. Podemos dizer que ele sofreu refringência. Aqui, tá? 3 fenômenos clássicos da refração da luz, para vocês começarem a perceber isso no nosso meio e poderem agora conceituar, entender fisicamente, que é o mais importante. Lembrem-se que física é natureza, então entender física é entender a natureza. Vejamos o lápis aqui, semelhante ao fenômeno que eu mostrei anteriormente com a colher. O lápis parece que está quebrado, na verdade é uma ilusão ótica, tá? É que a luz que se propaga do ar e a luz que se propaga da água, ela tem diferentes velocidades, então devido à refração ocorre esse fenômeno, tá? Aqui a pessoa parece que foi achatada, parece que a parte dela está dentro da piscina é mais curta, ela parece quase uma pessoa anã, né? Defeituosa aqui, mas não é, ela não tem uma deficiência, é apenas uma ilusão ótica, a parte dentro da piscina se encurta, porque a piscina fica mais rasa, devido ao desvio luminoso que o raio sofre ao sair da água. E também nós temos aqui o exemplo da fibra ótica, que também usa-se de fenômenos da refração e da reflexão total. Aqui, nós temos aqui, né, a lei de Snell-Descartes. Por enquanto eu não vou conceituar a lei, tá? A lei de Snell é a mesma lei, segunda lei da refração. Por enquanto, só para vocês observarem, um raio de luz policromático incidindo em um prisma transparente. Imagina esse prisma de resina, de vidro. E essa luz, quando incide no prisma, ela vai sair, tá, com diferentes raios monocromáticos, de diferentes cores, né? A mais extrema, a vermelha, a do centro, a verde, tá? E a mais extrema, de novo, violeta, né? A que mais se desviou foi a violeta, a que menos se desviou foi o vermelho, e a verde segue quase em linha reta. Aqui dá para observar melhor, tá? Então, esse fenômeno é exatamente o fenômeno que nós chamamos de dispersão da luz branca. Se você fizer uma luz branca proveniente do Sol, por exemplo, incidir num prisma, veja que ao incidir no prisma, na primeira face do prisma, as luzes, tá, as cores monocromáticas, as 7 cores do arco-íris já se dispersaram aqui, ó, já se separaram da luz branca, né? A luz branca originou essas 7 cores. Depois, quando sai na segunda face, acentua ainda mais essa dispersão. Então, você tem aqui todas as cores do arco-íris, né, do vermelho, passando pelo laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vocês lembram do macete que eu passei para vocês, né?
do V, A, V, A, V. Então, você tem o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O violeta, os tons azulados, azul, anil e violeta, são os que mais se dispersam. O verde é o que menos sofre, né, uma variação em sua trajetória. E o vermelho é o que menos se dispersa. Tá? Os tons azulados mais se dispersam e os tons avermelhados menos se dispersam. Por que que você, por exemplo, vê o céu azul? Muitos pensam que o céu é azul porque o planeta azul, porque 3/4 da superfície terrestre é azul. Então a água reflete o azul. Desde quando a água é azul? Né? Isso é um equívoco físico. A água é transparente. O planeta não é azul porque ele tem bastante água. Né? Fisicamente, isso é um equívoco. Tá? Cientificamente, isso é um equívoco. Tá? Por que que a grande predominância do céu da luz azul? Porque a luz que vem do Sol, que é a luz branca policromática, ao penetrar, ao incidir e penetrar na atmosfera, ela se dispersa. E dessa dispersão, a que mais vai prevalecer, a que mais vai se desviar, a que mais vai se refratar, são os tons azulados. Por isso que você vê o tom azulado. Por exemplo, no entardecer, no pôr do sol, quando você olha o sol numa linha, né, bem diagonal, quase rasante a superfície da Terra, você vai ver aquele céu num tom avermelhado, com tons de prevalência mais vermelho. Por quê? Porque você está vendo aqui está menos se refletindo, perdão, aqui está menos se refratando, né? Quando você olha para cima, para o pico, você vai ver mais as cores que se dispersam mais, os tons azulados. Quando você olha no horizonte, você vai ver um tom mais avermelhado, ok? Aqui mais um exemplo para vocês, né? Olha aqui o canudinho sofrendo aquela quebra que eu falei para vocês. E olha aqui, ele tem uma refração negativa. Aqui eu tenho um índice negativo. Isso é possível em metamateriais. A química hoje desenvolveu metamateriais que eu posso ter refração negativa. Ele quebra como se estivesse voltando no sentido contrário. O canudinho está aqui na diagonal, entrando no copo. Essa parte de baixo ela volta, né? Está como se estivesse aqui, ó. Mas aqui ele volta por quê? Porque aqui eu tenho um metamaterial. Eu tenho um material de refração negativa, de índice de refração negativo. Olha a imagem desse senhor, né? Isso é física, olha só. Esse vidro, sendo um vidro bem grosso, e você tirando essa foto, quanto mais na diagonal você tirar, mais as imagens que estão no ar vão se desviar das imagens que estão dentro do ar, né? Então, olha aqui, como que você está vendo a imagem. É claro que a pessoa ela está na posição reta, né? Mas olha aqui como que apareceu as imagens para você. A cabeça, né, bem mais à esquerda que o corpo, né? Isso é uma ilusão óptica, né? Na verdade, o corpo está aqui embaixo da cabeça, né? O corpo está aqui embaixo da cabeça. A luz se difrata muito, a velocidade do ar e do vácuo é quase a mesma. Então, o que você está vendo, basicamente, a correta é a do ar. Então, o corpo deveria estar aqui embaixo, mas como ele se desviou dentro da água, a luz está se propagando até você. Por isso que é possível você perceber esse fenômeno. O arco-íris também é mais um fenômeno possível, né, de ser explicado com a refração. Por que existe o arco-íris? Porque a luz se refrata, tá, em pequenas gotículas de água. Então, não necessariamente precisa estar chovendo. Mas se você tiver uma umidade relativa do ar muito grande, a luz branca também vai sofrer a refração nessas gotículas de água e vai sofrer a dispersão da luz branca, podendo ser observado o arco-íris. Aqui também, né, a refração da luz na atmosfera. Nós dizemos que é a posição aparente dos astros. Aonde você está vendo o Sol não é onde ele está. Quando você vê uma estrela, a posição dela não é a que ela está. A luz sofre sucessivas refrações porque a atmosfera não é homogênea. Então, imagine que a luz está vindo do Sol. Ó. Quando a luz está vindo do Sol, né, veja só, imagine que o Sol está aqui nessa posição. Então, a luz vem, quando ela penetra na atmosfera, ela começa a sofrer refrações, ó, e desvios. Em cada camada dessa atmosfera vai sofrendo desvios. Então, de certa forma, ela fica como se fosse curva. Mas ela não é curva. Quem está olhando aqui da Terra pensa que está olhando em linha reta.
Então, pense que o Sol está aqui. Então, essa aqui é a posição da imagem do Sol, mas a posição real do Sol é essa. Então, o astro ele se encontra numa posição aparente, tá? Que é diferente da posição real. Essa seria a posição aparente, que é aquela que você vê a imagem, e essa é a posição real, onde de fato está o objeto. Índice de refração. Aqui também nós temos um exemplo da continuidade óptica. Veja, tá? Eu tenho dois líquidos aqui. Um desses recipientes eu coloquei a água, no outro eu coloquei o tetracloroetileno. Essa substância ela é muito interessante. As pessoas fazem muitos shows, né, circenses ou shows científicos de ciência, como fosse mágica, né, e na verdade tudo é física, com o tetracloroetileno. Por quê? Esse material aqui, imagina uma baquetinha de vidro, né? Então esse vidro, olha só, quando você vai penetrar ele na água, você vai ver ele dentro da água. Por quê? Porque o índice de refração do vidro é diferente do ar, que é diferente da água. Então, mesmo o vidro, mesmo sendo incolor dentro da água, você vê o vidro. Por quê? Porque a luz que se propaga na água é diferente. A velocidade da luz que se propaga na água é diferente da velocidade da luz que se propaga no vidro. Então, se você pegar ele e for penetrando ele na água, a pessoa vai ver. Agora, imagine essa substância, o tetracloroetileno também é transparente, que nem a água, né? Ela é incolor, que nem a água. Ela só não é inodora, né, como a água. Então, a pessoa não poderia cheirar. Mas imagine que eu coloquei nesse recipiente, 2 recipientes idênticos, o tetracloroetileno. E falei para as pessoas que aqui é água. E falei, agora eu vou fazer uma mágica. Eu vou colocar o vidro e ele vai sumir dentro da água. E aqui você percebe que você não consegue ver o vidro. Por quê? Porque o índice, tá, de refração do tetracloroetileno é o mesmo índice de refração do vidro comum. Portanto, tá, a luz, você não opticamente, para os teus olhos, é a mesma substância, vidro e tetracloroetileno. Então, você não vê onde começa um e onde termina o outro. É como se fossem duas substâncias incolores e miscíveis, que se misturam. Tá? Miscíveis, né, que se misturam. Tá? Então, o tetracloroetileno tem essa característica. Então, é bem interessante também. Pois bem, finalizando toda essa introdução, que é importante para vocês entenderem esse fenômeno óptico da refração, vamos agora para a parte técnica, né? Vamos entender melhor cientificamente tudo isso. Eu tenho falado muito aqui nessa aula em índice de refração ou índice, tá, de refração óptico, né? E em velocidade de luz se propagando em determinados meios. Então, vamos entender melhor. Primeiro, vamos só gravar os elementos que eu vou precisar para explicar para vocês. Os elementos que nós precisamos, que é aquela linguagem científica que eu sempre me comunico com vocês, a gente precisa, tá, lembrar aqui alguns desses elementos. Aqui suponhamos que eu tenho um meio de separação. Aqui está o ar, aqui embaixo está a água, o vidro, o que for. Então, vamos ter sempre 2 meios de separação, meio 1 do meio 2. Só chamo meio óptico diferente se eles tiverem diferentes velocidades, tá? Aqui eu tenho o raio incidente, aquele que está chegando, né? E aqui eu tenho o raio refratado. É claro que houve o refletido, mas vamos desprezar nesse momento que nós estamos estudando a refração da luz. Então, o raio incidente de luz e o raio refratado de luz. Aonde o raio incidiu, eu traço uma linha normal, é uma linha imaginária, que ela é perpendicular à separação dos meios. Então, eu tenho RI, raio incidente, eu tenho RR, raio refratado, eu tenho N, que é a normal, eu tenho o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a normal, e eu tenho o ângulo de refração, que é o ângulo entre o raio refratado e a normal. Tá? Pois bem, vamos estudar então agora o índice de refração, nossa primeira fórmula matemática. O que é, quando eu disse para vocês, o índice de refração da luz, o índice de refração da água é diferente do índice de refração do ar. É isso aqui que eu estou falando, é o índice de refração absoluto. Esse índice de refração, gente, é a razão, ou seja, a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade que a luz se propaga naquele determinado meio. Então, por exemplo, qual que é o índice da água? Seria
a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz na água, ok? Essa expressão indica quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz no meio considerado. Por exemplo, se eu tiver um local que a velocidade da luz é de 150 milhões de metros por segundo, como no vácuo é 300 milhões, daria 300 por 150, daria 2. Quer dizer o quê? Que a velocidade da luz nesse meio é 2 vezes menor que no vácuo, ou que no vácuo é 2 vezes maior que nesse meio. É possível dizer que o índice de refração absoluta é uma grandeza adimensional. Como nós relacionamos aqui velocidade com velocidade, tá? As unidades medidas elas se simplificam entre si, tornando a grandeza índice de refração absoluta uma grandeza adimensional, ou seja, sem dimensão. No vácuo, esse índice é igual a 1. Por quê? Porque a velocidade da luz no vácuo dividido por ela mesma. Então, vai dar 1. Tá? Então, esse índice é o menor índice que eu tenho. Por quê? É a maior velocidade que existe, né? Já está na teoria da relatividade Albert Einstein, tá? A maior velocidade que podemos ter é a velocidade da luz no vácuo. Então, a velocidade da luz no vácuo é a maior. Então, quanto maior a velocidade, menor o índice. Então, o menor índice que eu tenho é 1. Tá? Agora, em um meio material, eu vou ter um índice maior que 1. Então, por exemplo, quanto menor a velocidade da luz nesse meio, maior vai ser esse índice. No ar, a velocidade de propagação da luz também é aproximadamente a mesma que no vácuo. Então, a gente vai considerar o índice do ar, para questões de ótica, aproximadamente igual a 1, tá certo? Então, se você pegar o índice da água, por exemplo, o índice de refração absoluta da água, a velocidade da luz na água, gente, na água doce, é de 240, depende da temperatura da água, é claro, mas aproximadamente 240 milhões de metros por segundo. Então, 300 dividido por 240, eu tenho a fração aqui equivalente, né? 300 dividir aqui por 6 dá 5, e 240 por 6 dá 4. Então, eu tenho 5 dividido por 4, então eu vou ter 1,25. O índice de refração da água é 1,25. Quer dizer que a velocidade da luz na água é 25% menor do que a velocidade da luz no vácuo, ok? Nós também temos o índice relativo, né? O índice absoluto é sempre em relação ao vácuo. O índice relativo é quando eu comparo um meio com o outro. Se considerarmos dois meios transparentes, o meio 1 e os meios 1 e 2, com índice de refração absoluto N1 e N2, podemos definir o índice de refração relativo como a razão entre os índices de refração absolutos. O índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1 é... Olha só, se eu falar qual o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1, então você vai pegar o 2 e dividir pelo 1. Se eu falasse qual o índice do meio 1 em relação ao 2, aí você pegaria N1 sobre N2. Essa ordem é importantíssima, né? Como o índice é inversamente proporcional à velocidade, então aqui eu teria C sobre V2, C sobre V1. Então lá no final, quando eu simplifico o C e inverto as frações, vai ficar V1 sobre V2, né? Porque o índice ele é inversamente proporcional à velocidade. Então o índice do meio 2 em relação ao meio 1 é a relação ou razão entre N2 e N1 ou, inversamente, V1 sobre V2. Vamos agora às leis da refração. Primeira lei da refração. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal à superfície, separação no ponto de incidência, estão em um mesmo plano. Isso quer dizer o quê? Que eles são coplanares, né? Ou seja, lembra da primeira lei da reflexão? Que o raio incidente, o raio refletido e a linha normal também eram coplanares? Aqui é a mesma coisa. Raio incidente, linha normal e raio refratado também são coplanares. Eles também estão no mesmo plano. Tá? Está para ser observado aqui também. Agora, porém, observe que vai ter uma diferença aqui nessa circunstância. Aí, uma incidência oblíqua, vocês vão perceber que o raio luminoso ele vai se desviar. Tá? E esse desvio ele pode ocorrer de duas formas. Ou se aproximando da normal, ou se afastando da normal.
como que vai ser essa diferença? Olha só. Se o índice do meio 1 for menor que o meio 2, tá? Nesse caso nós dizemos que o meio 1, tá? Ele é menos refringente que o meio 2. Por exemplo, o ar. Passando do ar para a água. A água é mais refringente. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade da luz nela é menor. Então, quando a luz passa do meio menos refringente para o mais refringente, veja que o raio deveria estar se propagando em linha reta, porque a luz só se propaga em linha reta. Mas quando ele penetra na água, ele sofre um desvio, ó, devido a essa diferença de velocidade. Então, esse raio, esse ângulo de refração, ele vai ser menor do que o ângulo de incidência. Ou seja, o ângulo de incidência é maior que o de refração. Já no outro caso aqui, imaginemos, por exemplo, a luz passando da água para o ar. Ou vamos imaginar passando do vidro, né, da água para o vidro, né? O índice do vidro é maior. Então, o índice do vidro para a água. De um índice, o meio 1 seria um índice em que a refringência é maior do que o meio 2. Por exemplo, o do vidro é maior que o da água. Então, imaginemos aqui passando do vidro para a água, né? Então, nesse caso aqui, olha só, o raio, em vez de passar em linha reta, ele se afasta da linha normal, ao contrário daqui que se aproximou. Então, nesse caso, o ângulo de refração ele é maior que o ângulo de incidência. Então, quando o índice do meio 1 for maior que o índice do meio 2, o ângulo de incidência ele é menor que o ângulo de refração. E quando o índice do meio 1 é menor que o meio 2, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Ok? Detalhe, se o índice do meio 1 for igual ao índice do meio 2, por exemplo, o vidro com tetracloroetileno, nesse caso o raio não sofre desvio, hein? Vai passar em linha reta como se nada tivesse ocorrido. Então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Ele não sofre desvio. Outro detalhe interessante, quando a luz incide perpendicularmente, independente dos índices de refração dos meios, ela não sofrerá desvio. É claro que, se ela veio do ar para a água, ela sofre variação na velocidade. No ar, a velocidade é maior, a velocidade da luz, na água é menor. Só que ela não sofre desvio. É uma exceção à regra. Quando o raio incide perpendicularmente, ele não sofre desvio. Por isso que, para você ver a profundidade real de um lago, de uma piscina, você deve chegar na borda dela e olhar perpendicularmente à superfície de separação dela. Você vai ter, nesse caso, a noção exata da sua profundidade. Se você chegar e olhar obliquamente, você vai ter uma ilusão ótica, ok? Achando que ela é mais rasa do que realmente é. Agora vamos ver a relação entre esses ângulos de incidência e de refração, forma o que nós chamamos segunda lei da refração. A segunda lei da refração também é chamada de lei de Snell-Descartes, aquela que eu falei para vocês, dos dois cientistas, Snell e de René Descartes, tá? Para o mesmo dióptro, isto é, para o mesmo par de meios, sempre falar um dióptro é um par de meios, tá? Em que a luz se propaga com diferentes velocidades, tá? Mas esse meio dióptro, por isso dois meios, eles são homogêneos, tá? E transparentes, ok? Então, se eu falar um meio dióptro, né? Seria dois meios, né? O dióptro seria dois meios, tá? Transparentes e homogêneos. Para o mesmo dióptro, isto é, para o mesmo par de meios, e para cada luz monocromática existe uma relação constante entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Isso foi o que esses dois cientistas descobriram. Eles perceberam essa relação entre o seno dos ângulos proporcional a essas velocidades. Consequentemente, eles formularam a segunda lei da refração. O seno de I é igual a V1, tá? Que é igual a seno de I sobre seno de R é igual a V1 sobre V2, ou N2 sobre N1. Então, se você fizer um cruzamento, N1 vezes o seno de I, tá? Que é igual a N2 vezes o seno de R. Essa é a mesma forma, tá, gente? Eu prefiro formular ela assim, ó.
Tá? Agora, se você for fazer com a velocidade, você faz V1 vezes o seno de R, que é igual a V2 vezes o seno de I. Mas eu vou preferir usar assim. Então, o índice do meio 1 vezes o seno de incidência é igual ao índice do meio 2 vezes o seno de refração. Aqui, eu coloquei para vocês observarem, tá, alguns índices, né, de refração absoluto. Lembra que do vácuo é 1. O do ar, a gente vai considerar aproximadamente 1. O da água você tem, tá, 1,33. O do gelo, 1,31. Do álcool, 1,36. Do óleo, do vidro crawl, tá? Então, o diamante é das substâncias comuns que tem o maior índice, né, de refração. Agora vocês vão entender por que, por exemplo, as joalherias, né, quem pega uma pedra bruta de diamante, o que eles vão fazer? Eles vão polir ela de forma que ela fique com o maior número de lados possível, de forma que ela fique um volumétrico, né, com o maior número de lados possíveis. Por quê? Porque quanto mais lados, mais refração eu vou ter, e a luz do diamante refratado é a que sofre o maior desvio, por isso que ele aparenta ter um brilho muito intenso. Na verdade, ele tem um maior índice de refração. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade da luz no diamante ela é muito menor que em outros meios. Ela é, tá, 2,42 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo, por exemplo, ok? Ela é praticamente quase 2 vezes a velocidade da luz no diamante, é quase 2 vezes menor que na água. Então, observem aqui, ó, a luz se propagando no ar, penetrando na água, ela sofre um desvio. Ó. Como o índice é de 1,33, ela viria de um ângulo de incidência 60, se aproximando para 40 graus. Ó. Já no vidro, veja que o vidro, né, o índice, ele considerou 1,5. O índice tem vários tipos de vidro, tá? Esse é um dos vidros, o Crown. O vidro, aqui 1,52, né? Ele considerou 1,5, já é maior que o índice da água, então o desvio vai ser maior ainda. Talvez ele está incidindo com 60 graus, mas no caso do vidro, ele já aproximou da normal, formando só 35, enquanto que aqui formou 40. Então, se ela vir em linha reta, aqui ela se aproximou, digamos, 20, porque de 60 ela passou para 40, aqui ela se aproximou 25. Aqui ela já vai se aproximar 39, né, no diamante. Ó. O diamante, como tem o maior índice, olha como o raio se desvia, ok? Eu também coloquei aqui uma tabela 2 para vocês observarem os índices das luzes monocromáticas, tá? Do violeta até o vermelho. Tá? Então, a diferença é mínima de velocidade, mas o vermelho, a velocidade é menor do que no violeta. Por isso que a luz se dispersa. A luz monocromática branca se dispersa nas 7 cores do arco-íris, né? Então, aqui eu não coloquei aqui o anil, né? Ficou faltando o anil, mas temos 6 das 7 cores do arco-íris. Então, o vermelho é o que menos se dispersa e o violeta é o que mais se dispersa. Os tons azulados são os que mais se dispersam. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.